Movimento, Rian, dessa mãe e o choro dela, o desespero dela, a angústia dela falando sobre a morte dessa menina, essa jovem, modelo grávida, tomou um tiro na cabeça e a acusação dela é grave. Ontem, com manifestação fechando a Grajaú Jacarepaguá de moradores, a acusação dela é muito grave, de que o tiro teria sido disparado pelos policiais, que em Tocaia viram os bandidos do outro lado, só que, como ela disse, esqueceram de tomar o cuidado, como se fosse básico, como se fosse algo, enfim, que pudesse ser descartado no meio de uma tocaia, no meio de uma comunidade com milhares e milhares de moradores em que 0,01% representa bandido, né? Desse montante total, isso só apenas representa bandido, o restante moradores inocentes, e o desespero de uma mãe que conseguiu fazer com que a filha resistisse a tudo isso ao longo da vida, que foi o que ela falou. Quem é pai e mãe vai se identificar com o que eu estou falando. A dificuldade que é dentro de uma comunidade sujeito aos riscos, a tiro, a bala perdida, ao abandono, a influência do tráfico, a influência da vida boa do tráfico, aquela, entre aspas, né? Aquela que ilude, que é o cara passando com carro, com cordão de ouro, com tudo que ele quer e o que ele bem entende, com tênis da moda, sabe? Com drogas para uma juventude às vezes exposta, com uma educação que anda aos trancos e barrancos, com uma escola que muitas vezes, não a escola, não o professor, mas a estrutura que poucas vezes retém e muitas vezes parece expulsar, colocar para fora. Então resiste uma jovem a tudo isso, e a mãe foi óbvio, junto com o pai, com a família, a mãe foi fundamental para fazer a filha resistir a tudo isso e a prosperar na vida. E quando ela, inclusive, deixa o morro por causa da violência e volta para visitar a avó, ela é atingida, não sei se a gente pode chamar isso de bala perdida ou não, mas ela é atingida num confronto entre policiais e traficantes com a acusação de que os policiais que atiraram, segundo essa mãe, é óbvio que vem perícia, é óbvio que vem investigação, é óbvio que vem a bala, afinal ela foi atida na cabeça, o projétil, as armas dos policiais que têm que estar apreendidas, a dinâmica, os fatos narrados pelas pessoas que estavam ali, eventuais câmeras de segurança nessa região, enfim, de comércio, sei lá, nessa região ali da comunidade, para identificar o que, seja de um lado ou de outro, é mais uma trágica morte de uma jovem inocente grávida junto com seu bebê, 2 mortos nessa tragédia, 2 inocentes vítimas dessa crueldade, dessa violência sem fim do Rio de Janeiro. Desculpa, Rian. Nada, Rodolfo. A gente não tem ainda informações sobre o enterro dela. Os parentes, como a gente estava falando agora, dizem que a Kathleen havia se mudado dessa comunidade por causa da violência. Ela se mudou há 1 mês e meio e estava com muita saudade da avó dela. Então ela voltou na comunidade ontem para visitar a avó dela. A avó dela conversou com a gente aqui tem cerca de 1 hora e disse assim, minha filha, que ela chegou a dizer para a neta para não visitar a comunidade, não vem aqui, porque a situação está muito complicada. Só que nos últimos dias a comunidade estava tranquila. Então a avó meio que autorizou a Kathleen a ir lá visitar. E aí ela foi na comunidade ontem e acabou acontecendo isso. A gente também tem a palavra da avó dela. O que vocês imaginam? A minha neta morrendo de saudade de mim e eu falando para ela, não vem aqui, não vem, porque você pode uma hora estar passando, sair um tiro e você perder sua criança. E ela ontem, como estava essa semana, ficou calmo. Eu permiti que ela fosse. Eu permiti que ela fosse. Imagina a cabeça dessa senhora, que obviamente não tem culpa nenhuma, pelo contrário, estava tentando proteger sua neta, dizendo para ela, não vem, tá meio confuso aqui, tá meio complicado, tá tendo tiroteio, tá um clima meio ruim, não vem não. E aí quando acalma, nessa loucura interminável das favelas do Rio de Janeiro, em que acalma por segundos, acalma por minutos, acalma por 24 horas, e a coisa volta no meio de uma tocaia ou no meio de uma troca de tiros, no meio de bandidos que pegam os policiais de surpresa para tentar executá-los, que isso acontece aos montes no Rio de Janeiro. No meio disso, tem uma jovem grávida que naquele momento de tranquilidade,
aquele curto momento de tranquilidade, foi autorizada pela avó para visitar. Por quê? Morrendo de saudade. Vó, eu quero te ver, eu tô grávida, quero te ver, tô com saudade de você, eu saí da comunidade, eu quero ir aí. Não, minha filha, não vem, papapá, papapá. Não, hoje tá um pouco mais tranquilo. Vai, vem com cuidado. De repente, com todo o cuidado que obviamente ela teve, mas como é que ela vai se precaver de um tiro que vem do nada entre policiais e traficantes no meio da comunidade? É por isso que eu digo e eu volto a repetir. Essa comunidade tem o PP, não tem? Ela não tem unidade de polícia inclusive pacificadora? foram os policiais da unidade de polícia pacificadora que estavam nesse confronto. Isso é uma bosta de programa que ou funciona para dar tranquilidade e paz, não por 24 horas, por 2 horas, por 1 hora, por 10 minutos, ou acaba com isso. Já falei isso para o governador Cláudio Castro, eu repito. Vocês vão esperar quantas jovens tombarem? Vocês vão esperar quantos bebês morrerem no ventre da mãe? Hein, governador? Hein, secretário da Polícia Militar Rogério Figueiredo? Quanto tempo vocês vão esperar para nos gabinetes com ar-condicionado, sem morar nas comunidades, obviamente, sem saber o que acontece lá na prática? Quanto tempo vocês vão demorar para repensar esse programa? Ou você fica na comunidade para dar a paz sonhada e desejada pela avó dessa menina, por ela, pelos moradores dessa comunidade, ou arranca de lá e para com isso, ou entra de vez com força e expulsa os bandidos de lá para parar com esse tipo de confronto, de tocaia, de nada. Se a polícia tem uma unidade de polícia pacificadora, ou ela entra e pacifica, ou para com esse programa ridículo, patético, que não está produzindo qualquer tipo de resultado, a não ser uma apreensãozinha de maconhazinha, um revólverzinho, de vez em quando um fuzil que parece mais combinado para poder dizer que apreendeu, mas principalmente rotineiras trocas de tiros, expondo o morador principalmente, o inocente principalmente, que é a ampla maioria de todas as comunidades no Rio de Janeiro, no Brasil, expondo o policial que fica lá com 5, 10 homens para combater 200 bandidos, como no Alemão tá lá hoje, expondo as escolas, expondo os postos de saúde, os profissionais de saúde, mudando rotina de comunidade, deixando o clima mais tenso. Olha, não tá lá para dar paz, não adianta tá lá. Entre a hora que for para dar paz. Ou entre em operações com inteligência pensadas para determinado objetivo. Agora, ficar ali para do lado da base ter boca de fumo, tem bandido com fuzil, que é o que acontece, esta é a realidade. Converse com qualquer policial no Rio de Janeiro que você vai ver, civil ou militar, é uma piada. O produto é esse, o resultado é esse, o fim é esse, governador Cláudio Castro. Essa não é uma discussão, sabe, para ficar chamando teóricos para uma sala e vocês ficarem empurrando com a barriga, como fazem, por exemplo, nas concessões de transporte já há muito tempo, do transporte aquaviário, lá com a Barcas e por aí vai. Não é uma discussão, porque tem gente morrendo. Toda semana, toda hora tem gente morrendo. Sem contar que quando vocês vão fazer operação como foi no Jacarezinho, tem a resistência que tem, a quantidade de bandido morto na troca de tiros e policial também morto lá. No mesmo lugar que tem o PP, que não serve pra porcaria nenhuma. Essa é a realidade. E ficam vocês, não, vamos discutir realmente, estamos agora desenvolvendo um projeto, como o senhor disse. Até quando? O secretário da PM está nesse cargo há 2 anos e tanto. O senhor é vice-governador há 2 anos e meio. Assumiu provisoriamente tem quase 1 ano. Assumiu tem 2, 3 meses, definitivamente. Quando que vocês vão começar a repensar o PP? Ou vão esperar o quê? Mais uma jovem morrer? Amanhã? Ou não, vão esperar uma criança tomar uma bala perdida daqui a 3 semanas. Não é que você resolve o problema do Rio de Janeiro se você desmobilizar o PP que não dá resultado. Mas nesse caso aí, se a polícia tá lá em contingente suficiente para ocupar os espaços e expulsar os traficantes, não tinha tocaia, não tinha nada. Se você tira os policiais e deixa os bandidos, não é uma paz tranquila, não. Não é absoluta tranquilidade, mas o fato de ontem, de confronto entre policial e traficante, não teria acontecido à tarde.
A não ser que fosse uma operação de inteligência pensada. Então é uma piada essa UPP. É uma piada ridícula, patética,